Olá, como vai você? Eu sou o Felipe Santos e hoje eu vou bater um papo com o professor Irã Borges, do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Pequenos Ruminantes. Professor, obrigado por receber a gente aqui nessa entrevista, nesse bate-papo, né? E eu quero conversar com o senhor sobre o Núcleo de Extensão e Pesquisa, a parte de pesquisa e de extensão, né? Como começou essa história, né? Como começou essa linha de pesquisa do grupo? Ok, Felipe. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui, juntamente com o pessoal do Cordeiro Bis. Falar de caprinos e ovinos é sempre muito bom, eu atuo nas duas áreas, mas especificamente com cordeiros, com ovinos, nós vamos falar como que começa. O núcleo, o NEPER, ele começa uma demanda dos próprios alunos de pós-graduação e graduação que conosco trabalham, né? Basicamente, nós atuamos nas linhas de produção em ovinos e na nutrição de ovinos. Muito embora, a depender da demanda de colegas que trabalham em outros departamentos, nós trabalhamos também com a parte de carne, qualidade de carne, a parte de reprodução e basicamente as linhas de pesquisas são alimentadas por demandas que vêm do campo, né? Nossos profissionais que passaram pelo grupo, produtores que estão no campo, nos cobram essa ou aquela dificuldade que estão enfrentando e a gente tenta fazer uma linha de pesquisa junto com outros colegas da Escola de Veterinária, com outras instituições e basicamente montamos nossas linhas de pesquisas. Com relação à parte de nutrição, trabalhamos muito com a parte de exigências. Temos uma linha que começou com as borregas, fomos para as ovelhas na fase de gestação e depois nós fizemos também a parte com as cordeiras, do nascimento até desmama e tentamos fazer exigência nutricional de energia e proteína e estamos finalizando com trabalhos de Simara, que faz parte do grupo, a parte de nutrição mineral. Então, composição de carcaça, os vários componentes, os vários compartimentos em que estão energia, proteína e minerais, e estamos fechando agora a parte de minerais. Com relação à avaliação de alimentos, a gente trabalha basicamente com alguns alimentos alternativos. Trabalhamos, um dos trabalhos maiores foi com o de Veridiana, em que nós trabalhamos com rações pelletizadas para cordeiro, na tentativa de viabilizar a ração no pellet e no próprio pellet colocar o volumoso, né? Com relação à produção, a gente trabalha muito com desempenho, né? Características do cordeiro, biométricas, morfométricas, ganho de peso, avaliando basicamente cruzamentos e em alguns momentos também o efeito da nutrição em cima desses cruzamentos. Em termos de reprodução, fizemos alguma coisa junto com o professor Marc Henry, do departamento de clínica, aqui da Escola de Veterinária da UFMG, dois trabalhos, no sentido da gente conhecer o que acontecia, primeiramente em termos de involução uterina das fêmeas santinês, e no segundo estágio nós tentamos trabalhar com oleaginosas, principalmente a linhaça, influenciando nas características reprodutivas dessas fêmeas, no que diz respeito a ciclo estral, desempenho reprodutivo e qualidade dos produtos que essas fêmeas colocaram em gestação a termo. Então, basicamente, resumindo, nós trabalhamos em uníssono com o produtor rural. Em alguns momentos os experimentos são realizados dentro da própria escola veterinária, em outros momentos nós deslocamos ou para a fazenda de Igarapé ou para a fazenda de Pedro Leopoldo, são as duas fazendas experimentais que nós temos na UFMG, mas também trabalhamos, você sabe disso, muito fortemente dentro do sistema produtivo do produtor, em que nós arranjamos todo o espaço lá para atender os requisitos científicos, de rigor científico que precisa pesquisa, mas principalmente colocando no dia a dia da fazenda, no dia a dia do capril, do ovil, nossos alunos lá para poder desenvolver suas dissertações de mestrado e suas teses de doutorado. Como o NEPER faz para ter esse feedback dos produtores? Ou seja, como a gente direciona a pesquisa para o que a gente tem na realidade do campo hoje? Isso basicamente se dá porque o pessoal do NEPER, né, o grupo NEPER, está sempre no campo, está sempre em eventos, e justamente da conversa com os produtores, da conversa com técnicos, da conversa com pesquisadores e professores, a gente tem condição de ver essa demanda, mas principalmente depois de implementado o trabalho na fazenda, a gente passa a ter o feedback do produtor. Exemplo disso ocorreu, no caso, não era especificamente com ovinos, mas foi com caprinos, onde nós testamos os comitês de exigência, né? E isso, de imediato, na segunda semana que a gente estava lá com o projeto implantado no campo, experimento rodando no campo, o produtor já resolveu mudar todas as suas rações, ou seja, não só o bloco experimental foi mudado, mas todo o bloco da fazenda foi mudado, porque ele viu uma relação custo-benefício muito boa em usar uma das rações que nós formulamos para o experimento dessa pessoa que fez o desenvolvimento lá dentro. O importante da pesquisa, então, é colocá-la no campo.
Quais são as estratégias, então, do produtor para colocar o que a universidade faz de tabelas, então, de exigências nutricionais, no desempenho dos animais dele no campo? Para a gente o fundamental, Felipe, é justamente isso, né? O primeiro E do NEPER, né? Que é a extensão. Então essa extensão ela é de mão dupla, ela não pode ser de mão única, não pode só sair daqui e ir para o campo, a gente tem que fazer isso em uníssono, né? O que a gente tem feito, basicamente, é tentar colocar em eventos específicos da caprina ovinocultura, tentar colocar nossos resultados, né? Fazemos dias de campo e muitas das vezes nós vamos na própria fazenda para acompanhar aquilo que foi alterado daquilo que nós preconizamos, né? Temos alguns eventos que fazemos aqui na Escola de Veterinária, né? Estamos pensando em fazer eventos fora, já tem alguns já formatados, como Santa Margarida, mas seria mais especificamente para a condição de caprinos, mas obviamente isso não impeça que a gente vá fazer alguns eventos fora da nossa base aqui da UFMG e fazer dias de campo com produtores aglomerados. Por exemplo, né, há uma possibilidade, nós temos trabalhado, né, temos inclusive conversado com a Gabriela, né, de fazer isso lá em Montes Claros. Ok? Bacana. Então, isso é fácil, o produtor então tem esse acesso, ele tem essa procura também para estar participando junto com o NEPER, né? E dentro da fazenda, o que você vê dessa aplicação, o maior desafio de colocar isso? Essa questão da escrituração, de toda colocar isso dentro da fazenda. O que eu vejo não é basicamente só a escrituração, ela faz parte. Mas o grande problema que a gente percebe é que não há, em primeira instância, planejamento. Não se planeja a atividade ovina em qualquer uma instância que a gente percebe por aí. Muito raramente são planejadas. Quando são planejadas, na maioria das vezes, eram até pouco tempo passado, basicamente para manter rebanho elite. Ou seja, animal registrado, tentando exclusivamente a venda de reprodutores e de matrizes, né? O que a gente percebeu, e que a gente já falava já nos anos 90, logo que chegamos aqui em 94 como professor, a gente percebia que isso era um gargalo muito estreito. E que por ali passariam e permaneceriam muitos poucos produtores, como realmente aconteceu, como realmente tem que ser na questão de rebanho elite. Muito bem, então falta de planejamento é a primeira, depois vem a questão da gestão. A gestão normalmente é feita de forma muito amadora, quando é feita, né? E na maioria das vezes não tem o que é o essencial, que é isso que você falou, escrituração zootécnica, ou seja, dados zootécnicos. Porque em cima desses dados zootécnicos é que é possível a gente fazer qualquer direcionamento. Mais grosseiro ou aquele ajuste fino na produção, né? Para entender qual que é o momento de abate, qual que é o melhor momento de abate, qual que é o melhor custo-benefício da alimentação, qual que é o melhor cruzamento, qual que é o melhor acasalamento que nós vamos ter que colocar na propriedade. Isso tudo interfere. Acho que principalmente na produção de carne, o aspecto que mais conta é que às vezes esquece-se os produtores e pior, alguns técnicos, de que a ovinocultura tem muito parte gemelar. E no parte gemelar você tem tamanhos distintos do nascimento. E, consequentemente, às vezes ganhos distintos dentro do confinamento também. E que, para isso, os lotes têm que ser feitos em função disso. Agora, o que você disse é verdade. A escrituração zootécnica é uma tremenda ferramenta para a gente poder colocar no campo esses lotes bem definidos. Para os planos nutricionais específicos, mas principalmente para o tempo decorrido para poder ter o peso ao abate adequado. Até as tomadas de decisões também. Com certeza, com certeza. Então acho que nesse aspecto, essa tem sido a nossa grande dificuldade. E você, como ex-aluno, sabe, né? Que a gente diz bem, chegou na fazenda, não tem escrituração zootécnica, deseja implantá-la, comece com uma estação de monta. Coloque a estação de monta, porque daqui 5 meses você sabe que terá crias. E a partir daí, quantos são as crias, ou seja, ali na escrituração você já direcionou qual reprodutor cobriu quais matrizes, né? Quais lotes foram alimentados com quais planos nutricionais, se tiver mais de um, né? Mas o mais importante, depois de 5 meses terão os produtos. E o produtor já começa a fazer pesagens, se for o caso biometria, né? Se for o caso também pode medir a produção de leite estimada, pesando o cordeiro antes e após a amamentação. Então, quer dizer, a partir desses dados, muito importante para o zootecnista, o veterinário, o agrônomo que esteja trabalhando no sistema de produção ovino, eu acho que é gerá-los. Mas gerá-los só não resolve. A gente diz muito aqui na escola, em todo lugar que a gente vai, que não adianta simplesmente fazer escrituração zootécnica. A academia precisa principalmente, em primeiro lugar, capacitar os técnicos para poder fazer o bom uso desses dados. E a interpretação, você falou, para a gente tomar decisões. Com certeza. Para a gente saber aonde o
sistema está perdendo, né? Ou está ganhando, para a gente saber quais são as vantagens do sistema. Ou seja, apertar o parafuso onde está frouxo, né? E retirar daquele que está apertado o melhor resultado. A tomada de decisão, a condição de para onde vai o sistema de produção passa muito por essa linha, né? E aí vem aquelas famosas perdas insensíveis, né? Porque quando morre o cordeiro, morreu, o produtor viu. Quando o cordeiro tem lá uma hemeriose, um lote de cordeiro tem uma hemeriose, e perdeu aquela quantidade, aquela velocidade de ganho de peso, ele percebeu. Mas e as perdas insensíveis, que são justamente aquele 1, 2, 3 meses que ele atrasa nas estações de monta, né? Que ele não computa isso porque ela só vai ser computada, talvez no ganho de 1 ou 2 cordeiros a mais no ciclo produtivo da ovelha, ao final dela sair da vida útil dela do sistema. E ele não percebe isso. Então acho que com a escrituração zootécnica em animal, é possível a gente pegar os índices zootécnicos, fazer simulações, demonstrar claramente ao produtor onde estão essas perdas insensíveis, onde estão aquelas perdas drásticas que acontecem, por exemplo, por má vacinação, por condições de ambiência, por condições de verminose, né? Então acho que é importante, por princípio que já não faz mais efeito, né? Por resistência que está sendo ocasionada, ou até mesmo por alternância de base de vermífugo muito rapidamente. Então isso fica muito claro na escrituração zootécnica. Posso falar que isso vai refletir direto naquele no índice principal da ovinocultura, que seria o peso de cordeiro desmamado por peso de ovelha? Perfeito. Eu acho que em vários momentos você tem esse tipo de coisa. E outra, você pode aumentar o impacto desse índice na avaliação do sistema de produção. Por exemplo, quando você leva em consideração o quilo de cordeiro desmamado por ovelha, mas você coloca a unidade de tempo. Por ano, por ciclo, por hectare, por metro quadrado de instalação. E se quiser, pode até fazer uma correlação também com o quanto de concentrado você gastou. E com o custo da nutrição, né? Com certeza. Pasto, se vale a pena confinar, isso. Se vale a pena fazer aquele partir de um parto ovelha ano para um parto e meio ano, não é isso? Exato. E justamente, eu acho que justamente os indicativos demonstrados em cada propriedade, porque cada cenário vai ter uma resposta. Cada cenário comporta uma resposta. Acho que o mais importante ao produtor é entender que cada cenário comporta uma resposta. Para ter uma resposta similar a um vizinho ou um conhecido, às vezes tem que mexer algumas coisas no sistema. E essa mexida talvez não esteja pronto para esse momento. E ele tem que adiar isso para 1, 2 ou 3 anos, quando o cenário dele atingir aquele nível tecnológico, aquele nível de ambiência, aquele nível de padrão nutricional, aquele nível de padrão genético capaz de dar a ele esse tipo de resposta. Temos que entender que na questão zootécnica nós não damos saltos. Nós temos que cumprir as etapas para poder chegar primeiro nesse objetivo final, que seria quais são os melhores índices. E claro, tudo isso respaldado por uma ótima, uma excelente avaliação econômica e financeira do sistema, né? O que a gente percebe é que o produtor não tem também o controle dessa parte econômica e financeira, e às vezes perde-se muito fazendo naquilo que vem a longo prazo, que é imobilizando um grande parcela do capital em instalações muito sofisticadas, sendo que o sistema não permite isso, né? Mas via de regra, o que a gente percebe que haverá um retorno financeiro pelas todas as nossas simulações, todos os nossos acompanhamentos de sistemas implantados no estado de Minas e em outros que nós acompanhamos. Esse retorno começa a aparecer a partir do 5º, 6º ano. Né? Porque a partir daí é muita questão de ainda investimento, para poder ter essa parte de retorno mais especificamente lá dentro. Estou falando isso basicamente em sistemas de produção que trabalham só com ovinos. Se você trabalha com integração, lavoura, pecuária, se você trabalha com integração com outras atividades, gado de leite, gado de corte, aí pode ser que esse retorno venha num prazo mais curto, 1 a 2 anos, por exemplo. Então acho que é importante ter isso em mente também. Outra coisa muito importante para você decidir, né, na tomada das suas decisões são os animais especializados para colocar no campo. Você tem feito as planilhas de exigência para o animal, para o nosso animal, o animal nacional, principalmente o santinês, que é o animal mais adaptado. E como é que a gente vai tomar com a tomada de decisões, toda a escriturização zootécnica, trazer os melhores animais e partir para que rebanho? Rebanho nacional, rebanho cruzamento industrial, para tirar. E o que foi feito no passado também para isso? Porque a gente sabe que já teve algumas estratégias que deram certo e outras que não. Muito bem, eu acho que essa pergunta é a pergunta que todo produtor faz quando você vai dar uma palestra, quando você vai ao campo. Ou seja, qual que é o animal ideal? Que animal que eu vou criar, né? E lembro-me muito bem que tempos atrás, e muito tempos atrás, estive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
ministrando um curso junto ao pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, mas esse curso também estava junto com produtores, né? E lá conheci vários produtores de bom quilate, né? De boa expressão, com a capacidade produtiva muito grande, mas também surgia a pergunta, que animal que eu vou criar, né? E num dado momento, tinha um casal de médicos e ela me perguntou qual seria o melhor animal para poder fazer cruzamento absorvente, no caso específico deles, que trabalhavam com Hampshire, né? Queria saber com Hampshire. Eu falei, muito simples, qual animal SRD, qual animal mais comum na região? Ela falou, umas branconas. Eu falei, que branconas são essas? Umas branconas lanadas, altas, pernaltas, magricelas, mas são boas de vento e são boas de leite. Eu falei, pronto, você definiu aí qual vai ser, no seu cenário, a melhor forma para iniciar um cruzamento de absorção. Acredito que não defendo raças, o santinês entra na minha pesquisa fortemente por uma questão muito específica de que houve uma demanda aqui em Minas e no Nordeste como um todo, mas não tem uma raça de eleição. Acho que trabalhar com tipo é bem possível, né? E o Cordeiro Eval Prêmio, trabalhado pelo professor Osório, colegas e equipe do Rio Grande do Sul anos atrás, eu acho que traz isso como uma boa referência. A questão é, não vamos copiar da mesma forma, nós vamos tentar trabalhar com genótipos disponíveis, com plano nacional disponível, mas principalmente atendendo a que consumidor. Se eu vou atender o Nordeste, eu vou trabalhar mais com as raças islanadas, isso é mais do que claro. Se eu vou Centro-Sul, posso trabalhar com as raças europeias, puras ou em cruzamentos, né? E já houve, no passado, na região de Rio Verde, em Goiás, um sistema de produção juntamente com um abatedouro, em que trabalhavam com vários tipos de genótipos. Eles aceitavam qualquer tipo de genótipo. E começaram, então, a precificar de forma diferente. Entendendo eles naquele momento que trabalhar com santinês por causa do rendimento de carcaça, isso no ponto de vista do frigorífico, não era tão interessante. Então a precificação das carcaças dos cordeiros santinês era menor do que dos mestiços. Qualquer mestiço santinês com qualquer raça europeia. E depois tinha um preço maior para aqueles que trabalhavam com raças especializadas para a produção de corte. Fosse ela sul-africana, fosse ela europeia, fosse ela de onde fosse. Mas o que fica, o recado é, temos que construir planos ou programas de seleção e melhoramento, levando em consideração também e principalmente cruzamentos industriais, para a gente atingir de forma mais rápida e com qualidade superior essa característica de carcaça desejada para o consumidor. Não esquecendo que isso tem que ser feito o menor tempo possível, porque menor tempo possível significa dizer menor input com relação aos insumos, e principalmente no que diz respeito ao quê? A amortização de instalação. Se você demora mais tempo para terminar um cordeiro ou um borrego, é mais tempo suscetível a verminose e outros problemas de ordem sanitária, e que você, tirando o mais rápido do sistema, você aplica a máxima da economia, que é o capital de giro. Então, se você gira mais rapidamente o capital, você tem condição de fazer novamente novas injeções de capital em outros campos vertentes ou naquele que já te mostrou promissor, né? Um caso, por exemplo, é que indivíduos que começaram a desenvolver na propriedade, aí eu não estou falando do mesmo animal, estou falando na propriedade, começaram a trabalhar com 3 estações de monta, rapidamente passaram para 5. E no andar da carruagem, que a gente percebe, eles chegarão logo a 6 estações de monta, que seria basicamente a otimização da otimização dos animais do recurso, e principalmente do espaço físico. E isso implica também na mão de obra, porque você pode setorizar e ter mão de obra que vai trabalhar simplesmente na cria, na recria, se tiver confinamento, no confinamento, no pastoreio a campo, né? Na detecção de cio no campo, né? Na detecção de cio no recolhimento das fêmeas. Então isso tudo, Felipe, de certa forma, acaba voltando àquela condição inicial da escrituração zootécnica. Porque aumenta muito o custo fixo aí. Basicamente isso está acontecendo. Com certeza. Por quê? Porque você não dilui o investimento que normalmente a amortização de 20, 30, 40 anos da instalação, você não consegue tirar isso num curto espaço de tempo. E temos que lembrar que a instalação não produz nada, não faz o animal produzir mais ou menos. Ela simplesmente melhora a ambiência, se bem feita for, porque a gente tem visto muito sistema de produção aí, muito mal feito em termos de ambiência, né? E se bem feito for, ela vai propiciar ao animal as melhores condições para crescimento, impondo aos parasitas, bactérias, fungos, vírus, né? Vermes, menor condição de instalar dentro do sistema. Então acho que isso é muito importante. Então aquela máxima, então, antes, agora voltando um pouco na questão da genética, a máxima de ter
a melhor ovelha adaptada, então a gente precisa procurar ela, talvez através da escrituração da tecnologia de dados, a nossa melhor ovelha adaptada para começar a colocar a melhor ovelha produtiva, para a gente diminuir esse tempo, né, e aumentar a amortização do sistema, de custo fixo, de custo com alimentação, né, para a gente conseguir ter em pouco tempo uma lucratividade esperada. E vou mais, né? Nessa questão você pode chegar até na qualidade de carcaça, Claro. porque há muitos anos atrás, discutindo em Lavras, né, lá no Encontro do Gal, a gente chegou à conclusão de que tecnologia para ovinocultura nós temos mais do que o suficiente. O que às vezes está acontecendo é uma das perguntas que ele fez, não está chegando no campo. Então, a extensão universitária, a extensão dos centros de extensão que nós temos pelo país todos com muita competência, mas às vezes o que está faltando é justamente atingir uma maior capilaridade ou talvez um maior entrosamento entre as instituições, né? A gente tem proposto isso. Sei que é difícil, mas a gente tem tentado levar isso nesse âmbito. E eu acho que uma coisa importante você falou, que é justamente fazer avaliação financeira ou tornar o retorno financeiro o mais absoluto possível em termos de otimizar aquele imobilizado que mais onera o sistema de produção. Então acho que a partir daí você conseguiria um desafogo, né? Uma rentabilidade menor e, consequentemente, nessa questão que nós falamos, o tempo, nós podemos mexer no tempo, né? O tempo que ninguém viaja no tempo, mas nesse caso você pode fazer essa viagem no tempo, uma vez que você otimiza a utilização do rebanho dentro do tempo, né? E a grande vantagem de você tentar fazer mais de uma estação de monta, 4, 5 ou até mesmo 6, seria a padronização do produto que você vai colocar no mercado. Lembrando, nasceu de parto simples, vai para um lote, nasceu de parto duplo, vai para outro, nasceu de parto triplo, vai para outro. Cada um com seu tempo de terminação, a pasto ou confinado. Então acho que isso é importante já para dar um direcionamento nessa questão do planejamento. Insisto, nós temos tecnologia para isso. O que falta talvez é o entendimento do corpo técnico que assiste a ovinocultura no campo e, de certa forma, o grau de convencimento ao produtor. Para isso nós temos vários modelos aí, modelos matemáticos que você joga nas planilhas hoje em dia, alterando uma ou outra característica e mostrando quanto que ele recebe em termos de rendimento financeiro. Uma pergunta então para finalizar, aproveitar sobre o que você falou do técnico, como é que a gente vai fazer para o técnico que está saindo hoje da academia, veterinário, zootecnista e agrônomo, virarem técnicos em ovinocultura? Essa pergunta Qual que é Essa pergunta é capciosa. Essa pergunta é capciosa. Isso aí a gente já falou em alguns eventos por aí, quase tomei umas pedradas. Então, eu vou repetir, não tenho medo de repetir. Na maioria dos cursos de veterinária, agronomia e zootecnia do Brasil, a ovinocultura e a caprinocultura são optativas. A partir do momento que você tem essas disciplinas como optativas, a quantidade de técnico que sai por aí capacitada é muito pequena. Por outro lado, há a meia-culpa da própria instituição. A instituição que não tem o seu sistema de produção para poder mostrar para os alunos que estão se formando futuros profissionais, esse é um grave erro. Passa-se para a vertente de que todo sistema de produção dentro da instituição tem que dar lucro. E para mim o lucro passa necessariamente pela formação da mão de obra, qualificação da mão de obra, teses, dissertações, trabalho de conclusão de curso, que são feitos dentro do sistema. E também como pontos de, aquilo que você falou, de extensão. Campos de demonstração para o produtor poder vir e verificar o que está acontecendo. Acredito muito nisso, é muito comum, quase que eu apanhei num evento também que eu fui, em que falei isso, né? Tem muito técnico por aí que formou, especializou em ave, em suíno, em bovinocultura leiteira, em bovinocultura de corte, depois se mete a cara na caprina e ovinocultura. E começa a colocar no campo algumas técnicas, algumas aplicações, algumas técnicas de manejo que não tem nada a ver com a caprina e ovinocultura. E aí, como rebote, qual o efeito rebote? Malévolo para a parte técnica que trabalha com caprinos e ovinos, principalmente com ovinos, já que é o foco de hoje. É o seguinte, o produtor torna-se descrente do técnico, porque vai falar que o técnico foi lá e não resolveu o problema. Desvaloriza também o técnico muito. Então, a gente percebeu que em 96, 97, quando houve um crescimento muito grande da ovinocultura em Minas Gerais, a gente percebeu que muitos técnicos não capacitados se meteram no meio da ovinocultura, pior, sem a preocupação de se qualificar, sem a preocupação de se especializar na área. Então acho que boa parte do insucesso está aí. Você me desculpa, mas em 92 ou 93, né, eu já estou meio ruim de memória, a FAO colocou um trabalho dela mostrando que na América Latina e Caribe, mais de 60% dos produtores, e aí agricultura e pecuária, falham por má aplicação da tecnologia.
Se há uma aplicação da tecnologia, há um técnico por trás. Então eu convido os colegas, médicos veterinários, agrônomos, zootecnistas e aos técnicos agrícolas também, que muito contribuem, para se reciclarem, para voltar um pouco para os livros, para voltar um pouco para os eventos, para a gente entender que cabra não é uma vaca pequena, que ovelha não é uma vaca pequena, que há grandes variações de respostas fisiológicas, bioquímicas, mas principalmente sanitárias. O que a gente mais ouve por aí do produtor de ovino é que a ovelha gosta mesmo é de morrer. Então, se a ovelha gosta mesmo de morrer, alguma coisa morre fácil. Alguma coisa está acontecendo no sistema. E essa alguma coisa está acontecendo no sistema é a supervisão e é basicamente vamos dizer assim, um pacote tecnológico. Não gosto muito da palavra pacote, não, mas o pacote tecnológico que está sendo colocado para ele. Perfeito. Então, acho que aí reside, talvez, viu, Felipe, o grande problema da ovinocultura no Brasil. Essa questão de que muita gente sai da academia sem nunca ter visto o ovino, sem nunca ter conhecido. E pior, depois se predispõe a assumir um sistema de produção sem ter a experiência e o conhecimento técnico necessário. Sei que os livros, sei que os trabalhos, sei que a internet hoje dá essa condição de habilitar. Mas eu acho que primeiro se habilita para depois se candidatar. Vamos dizer assim. Eu acho que esse que é o ciclo natural das coisas. Nós não vemos isso, infelizmente. Perfeito. Okay? Professor, eu quero agradecer muito esse bate-papo, foi muito bacana esse bate-papo. Dizer para todo mundo que está nos vendo até agora que a gente vai promover outros bate-papos desse jeito, com outros professores, técnicos de campo e produtores, né? Então, muito obrigado. Vou agradecer em nome da Cordeiro Bis, agradecer ao professor Irã Borges e ao Núcleo de Extensão e Pesquisa em Pequenos Ruminantes por nos receber aqui em Belo Horizonte. Ok, Felipe, só dizer que tenham em mim e no Nepero um parceiro, nós estamos sempre por aí. Obrigado. Okay? Falou. Gente, agora convido vocês, a todo mundo, a se inscrever no canal, né, curtir as nossas páginas nas redes sociais, e Facebook, Instagram, né, e clicar no sininho para que sempre tenham a notificação que quando sair vídeo novo. A gente está aí com programação de vários vídeos novos durante esses meses, da pesquisa do pasto ao prato. E comentem um vídeo aqui embaixo, o que vocês achou. Ataquem o professor Irã aqui embaixo, não tem problema não. A gente traz ele aqui de novo para responder os comentários. Podem falar, e a gente quer participação de técnico, produtor e estudante, para a gente construir uma ovinocultura nacional juntos, né? É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.